Olá, tudo bem? Sou a professora Jamile Simões, professora aqui da casa nas matérias de penal, processo penal e ECA, tá bom? Hoje a gente vai continuar e começar os estudos com adoção internacional. Vamos começar a tratar dessa matéria. Quem não assistiu às outras aulas, acho interessante porque traz toda a bagagem para a gente começar essa parte, tá? Lembrando que, está anotado aí embaixo para vocês, precisa pegar a lei atualizada, tá bom? Finalzinho de 2017 saiu uma atualização da lei, interfere aqui sim, principalmente na adoção e adoção internacional. Então, confere aí se o seu VAD está atualizado, porque perder uma questão por VAD desatualizado é triste, né, pessoal? Vamos começar. ECA, Lei 8.069 de 90. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, que eu já falei várias vezes quem viu as outras aulas, e vou falar de novo. Pega esse esqueminha e abraça para a vida. Por quê? Olha o que ele fala de legal. Decorem as modalidades de família substituta nessa ordem, ok? Guarda, tutela e adoção. E o critério usado do menos rigoroso para o mais rigoroso. Rigoroso em que sentido? A guarda tem caráter transitório. A adoção tem caráter irrevogável. Tá bom? Então, decora nesse esqueminha que vai ser sucesso. Vamos começar com o artigo 51, que é o artigo que começa a tratar da matéria de adoção internacional. Ele, ó, já reparem aí do lado, já foi alterado por essa lei de 2017, tá bom? Então, confere já agora se o seu VAD está atualizado ou não. Se não tiver, pega essa lei e começa os estudos. Vamos ler o que fala o artigo 51. Considere-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 93, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto 3.087, de 21 de junho de 99, e deseja adotar criança em outro país parte da Convenção. Gente, a adoção internacional, basicamente, é o quê? É quando uma pessoa está interessada, uma pessoa de fora do Brasil, ok? Está interessada em adotar uma criança ou um adolescente residente no Brasil, tá bom? Aí traz a característica da Convenção de Haia, que aqueles países que forem signatários, é muito mais fácil de conseguir adoção. Se o país não for signatário, não tem problema. Vocês mais para frente vão entender o porquê do que eu falo isso, tá? Quem tem aquela questão de homologação de sentença no STJ, enfim. Que embarca até aí a parte de processo civil e internacional. Mas o que é legal entender? Para entender o conceito e não ficar perdido na hora de estudar. Adoção internacional é alguém de fora que adotar uma criança ou adolescente que está dentro do Brasil, tá bom? É isso daí que vocês precisam distinguir da adoção nacional, por exemplo. A nacional o quê? Alguém dentro do Brasil quer adotar uma criança dentro do Brasil. Entenderam? Essa é a diferença básica que precisa para dar início aos estudos, tá bom? Parágrafo 1º do artigo 51. Vamos ler. A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado. Inciso 1, que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. Gente, também alterada pela lei agora de 2017. O que é legal vocês saberem? A adoção, como eu falei, como ela tem um caráter irrevogável, ou seja, ela não pode voltar atrás, ela é uma medida o quê? Excepcional. Porque a consequência é muito grande para a criança e para o adolescente, certo? Então, o que fala esse inciso primeiro, que eu preciso que vocês entendam? Que a colocação em família adotiva tem que ser adequada ao caso concreto. Ou seja, se tiver alguma das modalidades anteriores, por exemplo, de família substituta, guarda, tutela, você prioriza ainda essa possibilidade. Se tiver uma adoção nacional, você prioriza essa possibilidade, porque a internacional, em tese, é ruim. Por quê? Porque a criança ou adolescente sai do nosso território, sai do nosso controle. Entenderam? Então, é isso que vem falar o inciso 1, tá bom? Vamos para o inciso 2. Que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou do adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil, com perfil compatível com a criança ou adolescente, após a consulta aos cadastros mencionados nessa lei. O inciso 2 fala aquilo que eu já trouxe para vocês agora há pouquinho. O que é? Vamos dar uma olhada, ó. Tem que esgotar o quê? Todas as possibilidades da adoção nacional primeiro. Para vocês entenderem como é que funciona essa seleção. A gente fala que é como se fosse, imaginem círculos na cabecinha de vocês. O primeiro círculo é você tentar localizar alguém interessado em adotar aquela criança ou adolescente na mesma cidade.
Se não tiver ninguém interessado nesse cadastro, você abre para um círculo maior e poderia adotar alguém do Estado. Você procura alguém do Estado para tentar adotar. Não encontrei ninguém dentro do Estado. Abre para um círculo maior, ok? E tenta arranjar alguém no Brasil para tentar adotar essa criança e esse adolescente. Se esgotou esse também, aí pode entrar num outro cadastro, porque o cadastro internacional é um cadastro separado, ok? Aí abre para o leque, para o mundo. Tem alguém no mundo que quer adotar essa criança e adolescente? Sim ou não? Entenderam? Então tem que esgotar esses círculos anteriores que eu falei, até chegar na possibilidade de se fazer a adoção internacional, tá bom? É isso que precisa entender. Ah, não, tem uma pessoa na cidade e tem uma pessoa em Londres que quer adotar. Para quem vai ter a prioridade? A pessoa da cidade e da criança e adolescente, tá bom? Esgotados todos esses meios, aí sim abre para adoção internacional. Tá legal? Próximo. Inciso 3. Que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional observados dispostos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 dessa lei. Uma característica legal que traz nesse inciso 3 é o quê? Quando se tratar de adolescente, lembra, adolescente é como você vai saber? 12 anos completos a 18 incompletos. Quando se tratar de adolescente, é necessário o quê? Ouvir a opinião dele, tá bom? O juiz vai chamar, dependendo do seu grau de desenvolvimento, como fala aí, e vai perguntar para ele, o que você acha disso? Você acha que isso vai ser benéfico? Não? Você está disposto a tentar passar por essa fase de transição? Enfim, vai ter esse diálogo, além dos interprofissionais, equipe interprofissional que vai estar no meio também, para chegar numa conclusão, se vale a pena ou não. Mas é só no adolescente que ouve, ok? Criança, não. Presta atenção nesse inciso 3, tá bom? Parágrafo 2º, vamos ler. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Olha que legal essa possibilidade aqui para vocês. Os brasileiros que morarem fora e quiserem adotar, eles vão ter a preferência na hora que for analisar os cadastros, enfim, com os interesses. Então, por exemplo, um brasileiro que mora na Itália e um italiano que mora na Itália, quem vai ter a preferência? O brasileiro que mora na Itália. Entenderam? É isso que vem falar pra gente o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Então, estes órgãos, as autoridades centrais, estaduais e federais, devem participar dessa adoção internacional. É isso que fala pra gente o parágrafo 3º, sem neuras, tá bom? Galera, lindamente, olhem esse esqueminha que eu fiz pra vocês. Vocês precisam captar essa ideia. Eu peço de coração, presta atenção agora. Isso é fundamental, fundamental. Presta atenção, não confundir, vou até voltar. Não se confunda nacionalidade com territorialidade. Jamile, por que você está falando isso? Calma, é muito simples, vocês vão entender. Eu vou dar 2 exemplos para tratar dessa matéria. Primeiro exemplo. Copa agora, passou a Copa da Rússia, Brasil, quase lá, foi, beleza. Quem chegou mais perto lá? Quem foi o nome de destaque do Brasil, que sempre todo mundo falava? Neymar, nosso querido menino Ney. Legal. Ele é o quê? Brasileiro. Todo mundo ciente, todo mundo concorda. E ele mora onde? Ele mora no Brasil? Não, ele está morando lá na França, em Paris. Certo? Imagine nessa situação que ele quer adotar uma criança ou um adolescente. Esse é o primeiro exemplo, esse é o primeiro cenário. Neymar, brasileiro, mora em Paris, na França. Tá bom? Segundo exemplo. Presta atenção. Vamos imaginar a Angelina Jolie. Figura completamente conhecida, norte-americana, certo? Gosta de adotar. Então, imagina que ela quer adotar uma criança adolescente, só que a Angelina Jolie veio morar no Brasil, tá? Norte-americana, morando no Brasil, quer adotar uma criança adolescente. Quem vai ter a preferência nessa adoção? Ambos querem a mesma criança, vamos imaginar, tá bom? Quem vai ter a preferência? Angelina Jolie, norte-americana, que mora no Brasil, ou Neymar, brasileiro, que mora lá em Paris? O que vocês acham? Tempinho passou? Vamos lá. Gente, a resposta é o quê? A resposta é a Angelina Jolie, norte-americana que mora no Brasil e quer adotar. Por quê? Porque não importa a nacionalidade dela. Ela está morando no Brasil e quer adotar uma criança. É uma adoção nacional. Então, não confundam a nacionalidade dela com a territorialidade onde ela está. Ok?
Por quê? O Neymar é brasileiro? Legal, mas ele está morando fora do Brasil. Então isso é uma adoção internacional. Não caiam na pegadinha da nacionalidade da pessoa, mas sim percebam o território onde ela está. Tá bom? Eu preciso que vocês entendam isso, já caiu em prova, despenca em prova essa daí, porque confunde. Você pensa que vai dar prioridade para o brasileiro mesmo morando fora, mas não. Por quê? Porque quem tem a prioridade aqui é uma adoção nacional. Lembra disso, tá legal? Agora vamos pensar numa outra situação. Vamos pensar o Neymar, que mora na França, ok, joga lá futebol, legal. E a Angelina Jolie, norte-americana, mora nos Estados Unidos. Ambos querem adotar a mesma criança. Ela está morando nos Estados Unidos e ele está morando na França. Quem vai ter a preferência? Como a gente viu agora há pouco, quem tem a preferência é quem? É o Neymar. Por quê? Quando for internacional a adoção, ou seja, nenhum dos dois estão morando no Brasil, quem tem a preferência é um brasileiro quando concorre com um estrangeiro. Tá bom? Não confundam isso, de verdade, presta atenção, analisa onde ele está no território, se ele estiver dentro do Brasil, tem outra nacionalidade, não tem problema, ele vai ter a preferência. Se estiver fora do Brasil e não tem um brasileiro concorrendo com ele para essa criança, pode-se dar a adoção internacional para ele. Tá legal? Show? Pode continuar? Vamos lá. Artigo 52, vamos dar uma lida no artigo 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 dessa lei, com as seguintes adaptações. Vamos ler o inciso 1. A pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar a criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central, em matéria de adoção internacional no país de acolhida. Assim, entendido aquele que onde está situado sua residência habitual. Então, além dos procedimentos do artigo 165 a 170, tem que tomar atenção nesses incisos que a gente vai começar a elencar agora para se fazer a adoção internacional. O inciso 1 traz essa possibilidade da habilitação, aonde que vai ser feita essa habilitação, que é nessa questão da autoridade central na matéria da adoção no país da acolhida. Tá bom? É isso que fala pra gente o inciso 1. Vamos ler o inciso 2. Se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, ela vai emitir um relatório que contenha informações sobre a identidade, capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar sua situação pessoal, familiar, médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional. Então, aqui já é um passo seguinte. Então, se a autoridade central concordar, considera que aquela família é apta para uma adoção internacional, agora ela vai ter que fazer todo esse relatório contendo todas as informações possíveis aqui que a gente vê, identidade, capacidade jurídica, adequação, situação pessoal, familiar e médica, enfim, tudo que fala em inciso 2, ela tem que fazer esse relatório para apresentar essas características dessa família que quer vir a adotar, tá bom? Vamos para o inciso 3. A autoridade central do país da acolhida enviará o relatório à autoridade central federal, estadual, com a cópia para a autoridade central federal brasileira. Aqui são os trâmites, tá bom? Então, a autoridade central do país da acolhida vai ter que enviar um relatório para a estadual e a estadual vai ter que enviar a cópia para a federal, para deixar toda a instituição, todo o território nacional, teoricamente, ciente do que está acontecendo com essa adoção internacional. Tá bom? Por quê? Porque a criança ou adolescente vai sair do país, é preciso um controle. Lembra sempre dos metas-princípios. Prioridade absoluta e proteção integral da criança e do adolescente. Tá? Inciso 4 para a gente terminar essa aula. O relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo o estudo psicossocial elaborado por uma equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência. Então, esse relatório tem que ser acompanhado por todas essas peças, documentação necessária, estudo psicossocial, por uma equipe elaborado por uma equipe interprofissional, cópia autenticada da legislação pertinente, ou seja, todo um processo vai se criar para permitir essa adoção internacional. Gente, ainda tem bastante conteúdo para a gente conversar sobre adoção internacional, tá? Mas vamos parar essa aula por aqui. Nas próximas semanas vão ser elaboradas, expostas outras aulas. Peço que acompanhem para vocês terem o conteúdo completo, tá bom? Fica aqui meu abraço, fica aqui meu beijo, excelentes estudos, qualquer coisa que precisar eu estou à disposição. E é isso, a gente se encontra na próxima aula, gente. Tchau!